pólen, uma simples, pequena e modesta partícula que tem uma grande e vasta influência na nossa vida humana. Isso sem contar toda a intervenção na vida espalhada por todo o nosso planeta. Afinal, quais são as oportunidades que este pólen, ou melhor, que a ação da polinização pode nos trazer? O que toda essa situação envolvendo plantas e seres vivos tem de tão importante? Só com estudos, análises e especialistas para nos responder. Bom, sobre a polinização, nós podemos dizer que existem dois tipos de polinização. Aquelas que são feitas através de agentes polinizadores, que seriam abelhas, morcegos, mamíferos em gerais, e também a polinização feita através de eventos naturais, como, por exemplo, grandes tempestades e até grandes ventos. A polinização realizada por esses agentes, ela é realizada porque o inseto ou o animal em geral, ele se sente atraído pela flor, se sente atraído pelo néctar ou até pela cor dela mesma. E no caso, o que iria acontecer? Ele irá pousar na flor, irá entrar em contato com o estame dela, que seria a parte masculina da flor, assim entrando em contato com o pólen, que é o gameta. E logo após isso, ele irá esbarrar, pousar em outras flores também, que acabará encontrando com essa parte feminina, que é o estigma. Após isso acontecer, o pólen entrará em contato com o estigma, que será levado diretamente para o ovário da planta. E assim irá recomeçar o ciclo reprodutório das angiospermas. Bem, dentro de todo o estudo do pólen, a área que estuda os certos pólens, os grãos de pólen, se chama palinologia. A palinologia é basicamente o estudo de seres micro-organismos, sendo esporos, pólens, que meçam entre 10 a 500 micrômetros. Com a palinologia, a gente pode acabar descobrindo e estudando áreas geográficas, mapas florestais, mapas climáticos de uma certa região. Como, por exemplo, ao a gente coletar um pólen de um pólen fóssil de algum solo, a gente pode acabar percebendo que aqui tinha tal árvore que faz tal pólen. Então aqui a gente acaba descobrindo uma vegetação totalmente diferente da que a gente tem atualmente, que é justamente o que aconteceu em um estudo recente feito aqui no Brasil. Como o podocarpo, que é uma árvore que se pensava ser apenas do Cerrado e do Sudeste do Brasil, ao encontrar grãos de pólen dele no sedimento da Amazônia, a gente acabou descobrindo que o podocarpo, antigamente, em torno de 15 mil a 16 mil anos atrás, ele acabou se transferindo para a Amazônia, de forma, por exemplo, com os ventos, animais que fazem a polinização, justamente para ter uma região mais propícia de se procriar, por causa que aqui no Sudeste e mais perto do Sul, são regiões que têm mais frio, e o podocarpo, como os estudos mostraram, são árvores que procuram uma região mais temperada. Agora, entrando um pouco mais sobre as angiospermas em geral, podemos dizer que a própria palavra, o próprio nome angiosperma viria do grego, sendo ange, o que significaria urna, e esperma, que teria o significado de semente. Contudo, nós podemos concluir que as angiospermas seriam aqueles tipos de plantas que possuiriam vasos vasculares, ou seja, possuem vasos condutores dentro de si, que possibilitaria a passagem de nutrientes entre elas. E, além de tudo, também podemos concluir que a maior característica dessa planta, que diferencia ela dos outros tipos, é a presença da sua semente, dos seus frutos e das suas flores. Bom, agora uma curiosidade que eu acredito que muitos devem ter também, que seria qual seria a diferença entre as angiospermas e as gimnospermas. Devemos concluir principalmente que as angiospermas, como eu já disse anteriormente, seriam aquelas plantas que possuem tanto frutos, quanto sementes, quanto flores. Enquanto as gimnospermas também possuem sementes, que é uma característica semelhante, porém possuem sementes nuas, sem frutos ou flores chamativas, como as gimnospermas. Por causa das grandes ameaças de extinção, muitas plantas podem acabar morrendo e não existindo mais. Até a gente mesmo vai acabar sofrendo com isso e outros animais que precisam desses animais polinizadores para que ocorra não só frutos mais para frente, mas também como outros alimentos que a gente precisa no nosso mercado, no nosso dia a dia. Mesmo que o ser humano consiga fazer a polinização de algumas plantas, a gente não vai conseguir fazer o tanto devido para conseguir suprir toda a necessidade humana. Então a gente vai acabar sofrendo muito com isso e todo o ecossistema também vai sofrer com isso. Bem, como são essas
Esses estudos, eles são feitos através de canos de aproximadamente 5 metros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro, que ao se aplicar na terra é coletado todo o solo que é aplicado o cano, é coletado, é aberto e assim é estudado todo aquele sedimento que foi coletado através do cano. E assim a gente pode estudar pólen por pólen qual é a árvore que tinha aquele sedimento e tal. E quanto mais fundo o sedimento do cano, mais antigo mais antigo são as evidências encontradas naquele sedimento. Por exemplo, se nós pesquisarmos os pólens encontrados a 7 metros do cano, ele provavelmente seria pólen de 15 mil a 16 mil anos atrás. Mesmo a paleontologia tendo uma grande abrangência de estudos, uma grande possibilidade do que fazer com esses estudos de pólen, acaba não sendo algo tão exato, justamente por causa que, ao a gente analisar o sedimento coletado pelo cano, a gente está analisando um único grão de pólen de alguma certa planta e acaba não sendo algo muito preciso, por causa que, por exemplo, plantas diversas vão ter grãos de pólen diversos, só que ao mesmo tempo a estrutura deles acaba sendo muito parecidas uma com a outra, justamente graças a famílias parecidas e filos parecidos, e acaba dificultando um pouco a pesquisa e estudos dessas certas plantas. E ao mesmo tempo, ao a gente fazer isso, acaba parecendo que nós estamos estudando uma floresta inteira apenas com uma lupa de aumento, e acaba obviamente não sendo algo muito bom a se fazer, por causa que a imensidão de, por exemplo, a floresta amazônica com uma única lupa acaba dificultando. Então, ao mesmo tempo que a paleontologia, o estudo da paleontologia, o estudo dos grãos de pólen, acaba sendo algo muito diversificado, com muitas possibilidades, através de mapas climáticos, florestais, geográficos, de solo, ao mesmo tempo que ela fornece tudo isso, acaba não sendo algo tão exato e tão preciso. 90% das espécies de plantas que existem no nosso planeta precisam da polinização, e 94% ainda mais se forem em lugares tropicais. Muitos animais acabam fazendo isso por conta da sua rotina sem nem mesmo perceber, até porque muitos deles precisam do néctar ou da planta ou da fruta. Alguns animais que fazem isso, em principal, são os insetos. Entre eles a gente tem a abelha, a borboleta, a formiga, a mosca, vespas, maribondos ou até mesmo mosquitos, que acabam fazendo sem perceber por conta de ir se alimentar, como as abelhas que pegam o néctar da planta e depois levam para suas casas, as borboletas que deixam grudadas nos seus corpos, assim como as moscas, as vespas e os marimbondos e os mosquitos fazem a mesma coisa, incluindo junto dessa família também os besouros, que alguns deles podem ser benéficos ou maléficos muitas vezes para plantas. Outros animais que ajudam muito nisso é o beija-flor, que já vem pelo seu próprio nome, já que ele deixa o pólen grudado nele quase completamente, além de aves e morcegos. Também temos alguns lagartos que fazem parte, como o gecko diurno, e a gente tem também alguns ratos de arroz, como lêmures também, que acabam deixando o pólen grudado nos seus pelos. Em principal, o lêmure e o morcego fazem a polinização noturna, já que muitas plantas acabam, querendo ou não, abrindo as suas flores na parte da noite, então é bem difícil ocorrer a polinização só por eventos naturais. Além das abelhas que tem no nosso território terrestre, a gente também tem a abelha do mar, que na verdade são crustáceos e aneelídeos que levam o pólen do macho até a fêmea. Isso acontece não só por causa dela, mas também por causa da maré, então a água também consegue levar, ajudando também a aumentar o próprio ambiente do mar ali para os peixes que precisam daquilo para continuar vivendo. Nós temos diferentes tipos de mel, como o mel floral, que é um tipo comum produzido a partir de várias flores, do néctar delas, que tem como característica a base na região e nas flores envolvidas. No mel silvestre, nós temos um néctar coletado de uma área selvagem e como um sabor complexo e variado. O mel cru é o mel que não é filtrado as suas impurezas, é pegado da natureza e já consumido. O mel filtrado é o mel que filtra as impurezas e é consumido naturalmente, usado como ingredientes. Aí nós temos uma variação regional que influencia o seu sabor e sua viscosidade, como néctares do mel, que são pegos em áreas costeiras e áreas montanhosas.